Fala galera, aqui quem fala é Maicon de Souza. Você está no podcast mais relevante de BH. É o podcast que diz aquilo que os outros não dizem. Bem sugestivo isso, não, meu amigo Wilter? É isso aí, galera. Tamo na área e se derrubar é pênalti. Desde já, como de costume, quero pedir para você se inscrever no canal. Como vocês sabem, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, poderia estar pagando para ser sodomizado, poderia estar fazendo igual macaco, trocando a árvore de lugar, mas não tô. Poderia estar divulgando o jogo do Tigrinho, que é pior ainda. Não tô apenas pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso é muito importante para nós, porque assim o YouTube entrega essa live para mais pessoas. Exatamente. Hoje a gente tem um episódio aqui que é espetacular, que dispensa comentários. Acredito que quem está chegando de paraquedas só clicou no link e não está sabendo o que está acontecendo. Pela minha camisa, vocês já devem perceber qual que é o assunto que a gente vai tratar aqui. Não só de Bitcoin, obviamente, né, Wilton? Porque a gente está diante do cara que mais tem polêmico QI, do Brasil, né, cara? Exatamente, um dos maiores QIs que existem hoje na atualidade aqui no Brasil e, quiçá, do mundo, né, não, Wilton? Pois é, eu até fiz uma oração antes de vir pra cá, pra não cair esse episódio de hoje. Porque quando é só eu e você sozinho, o trem já é pesado. Agora, com esse homem aqui, nós estamos ferrados, hein? Exatamente. Aqui a gente não tem papas na língua, né, cara? Isso aí. Sem mais delongas, né, cara? Vamos recadinho só pra dar os galera, recados aí recadinho pra galera que tem um QR Code aí na tela. Nós fizemos um grupo que se chama Família Ágora Talks, pra galera entrar no grupo e fazer parte aqui desse podcast, porque uma ágora é onde, na Grécia Antiga, as pessoas iam para ter os melhores debates, as melhores conversas, as conversas tão interessantes que até os deuses paravam para ouvir. Então, entra lá, faça parte do grupo, vamos pegar sugestões de vocês para trazer convidados e assuntos aqui para vocês estarem participando com a gente, assuntos relevantes toda semana, toda sexta-noite, como vocês gostam. E também faremos alguns sorteios de diversos brindes. Ontem sorteamos ingresso, sorteamos vagas para a galera estar assistindo aqui, tem uns 3 ou 4 aqui assistindo ao vivo o podcast, e você também pode ser sorteado lá nesse grupo. Então, não perde tempo, entra no grupo porque é de graça e é lá no Telegram, beleza? Exatamente. E para fazer pergunta, né, Wilton, que a galera que quiser perguntar aqui pro brabo do Bitcoin, o QR Code, como ele já citou, tá na tela, só mirar a câmera do seu celular, você vai ter a oportunidade de fazer. Esse é o do grupo. Esse é o do grupo. Esse é do Telegram, não? Telegram. Aí o DJ aí vai colocar em seguida o nosso QR Code aí para fazer pergunta pro brabo do Bitcoin, né, Wilton? É isso aí. Quem quiser mandar pergunta em satoshis, né, Maicon? Exatamente. É esse link aí. E também tem superchat, para quem já tá mais acostumado com o superchat e não manja ainda dos satoshis, vai aprender aí hoje ou amanhã lá no evento do homem. Pode mandar o superchat também para a gente estar respondendo as perguntas de vocês. Exato. Sem mais delongas, quero ter a honra de apresentar ninguém menos do que Renato Amoedo, conhecido popularmente para os mais íntimos como Renato 38. Nossa honra. Minha honra, magnata. Renato, satisfação demais ter você aqui, cara. Já tem meses que a gente estava querendo te ter aqui de frente para nós, né, Wilton? E para a gente é um motivo de muita satisfação aí ter você aqui no podcast, tá? Rapaz, a maioria das vezes que eu participo desses programas, eu sempre digo as mesmas coisas. Só que agora a gente tem algumas coisas diferentes para dizer, que houve várias notícias, né? E BH é um dos lugares que tem mais concentração de bitcoiners antigos do Brasil por habitante, né? Inclusive a empresa, acho que é o segundo unicórnio, né? O unicórnio é uma startup que bate $1 bilhão, né? O segundo unicórnio da história do Brasil é daqui, né? Que é a Melius, né? Melius, o nome do negócio, que começou a comprar abertamente Bitcoin essa semana, né? Então vocês estão em vários aspectos. O outro, Neville, o nome do vereador bolsonarista aqui, que quer botar negócio de bitcoinizar Belo Horizonte, não é isso? Tem outro vereador aqui, Eros, sei lá o quê, que quer passar uma lei aí, inclusive evitando venda de bitcoins de expropriados, né, pelo governo, apreendidos, e mais importante ainda, fazendo o que Trump fez essa semana nos Estados Unidos, né? Ele pretende passar uma lei de reserva de bitcoin no Brasil, né? Tipo assim, então o evento amanhã não tem só deputado, vereador, de várias matrizes políticas, não sou bolsonarista, né? Mas todos os temas hoje em dia, econômicos e políticos, eles tendem a convergir ao Bitcoin. Não tem jeito. A maioria das eleições, a maioria dos negócios, o destino das famílias vai ter sido decidido baseado na opinião e na posição que eles tiveram em relação a essa arma que é não a oportunidade da nossa geração,
mas a oportunidade da história da humanidade, né? Não, com toda certeza, cara. Geralmente eu digo as mesmas coisas, mas agora tem algumas novidades, né? Exatamente, muitas novidades, né? Principalmente aí o pessoal estava comentando que você estava querendo colocar, que você colocou o evento para ser no final de semana depois do carnaval, porque você queria estar aqui em BH. Rapaz, os saindo caras. pra curtir, que história é essa, Renato? Os caras que resolvem tudo aí, eu não mando em porra, eu nem sei onde é o evento, onde é o evento amanhã. Quem quiser me cortar, pode ir aonde me cortar, onde é o negócio. Como é o nome do lugar? O sobe e desce lá? Que a gente Como é o nome do lugar lá? Isso. Ela tá falando do evento. Se quem quiser, bote aí, missão Bitcoin, missão Bitcoin, que você descobre aí onde é que é o negócio amanhã, não é isso? Achei que você tava falando do negócio que a gente tá falando em offline aqui. O Michael tava falando do sobe e desce de BH pro 38, aí ele lembrou disso, galera. Não, acabou. Mas, na verdade, tava falando do evento. A internet acabou os bregas. É muito mais barato hoje em dia, aplicativo, que inclusive o aplicativo, você pega as meninas sem camisinha de classe média, não é isso? Pois o é, Intercircle, o Tinder, a galera usa camisinha, mas 3 vezes com camisinha e já janta dentro, não é isso? Toma remédio. Aí ainda a chance, o pior é que a chance de você pegar uma doença é maior do que com a garota de programa que vai exigir camisinha, né? Pois é, né, cara? Mas é mais barato, né? Falando nisso, você tava no carnaval, e aí? Rapaz, eu tô com a garganta doendo, eu tô todo fudido antes do carnaval, velho. Que aquilo é satânico, velho. Você tá maluco? Eu não gostei daquilo, não, velho. Até quando eu não entendia o quão maligno era uma pessoa comer a filha dos outros sem casar, eu sempre achava aquilo satânico, velho. Pessoas morrendo, muito constante em Salvador, gente que não tem nada a ver, morrer, tomar murro, surra, ficar aleijado, estupro, morte, orgia. Você tá maluco? Doença venérea, tudo que não presta, é satânico. E o mais satânico de tudo isso é ser feito com dinheiro do contribuinte, velho. Bilhões, o governo gasta bilhões pra enriquecer um monte de vagabundo promovendo coisa satânica, não é isso? Pois é. E hoje em dia, pelo menos aqui no Carnaval de BH, tem muito aquele negócio do pessoal arrastar as meninas pro banheiro químico, cara. Tipo, não frequento mais carnaval, mas quando eu frequentava, era comum você ver banheiro químico balançando e de repente saía um casal. Não, mas se ela quer dar pra lá, o problema é dela, não é isso? O problema é quando eu sou obrigado a pagar essa merda desse banheiro químico, não é isso? Exatamente, cara. Aí o cara vai tirar o dinheiro, do trabalhador que ele poderia investir no futuro de seu filho ou em qualquer outra coisa, não é isso? Pra dar pra uma desgraça dessa, né? Hein? E aí quando você Quem é que banca isso aí? É o governo do estado? É a prefeitura? Quem é que tá bancando essa orgia aqui? Todos nós. Todos nós. E a prefeitura, ela incentiva não só do ponto de vista de divulgação, mas também injetando grana, cara. Quando eu tava vindo pra cá, o motorista do Uber disse que se arrependia, velho, de não ter votado em Dilma, velho. Vocês não se arrependem? Era Dilma contra quem aqui pro Senado? Como é? Tinha o Aécio Não, era Dilma no Senado, foi Dilma e quem aqui? Eu não sei, cara, O cara que virou o presidente e tudo lá, botou Pocano lá, como é o nome do cara? Calil? Não, Dilma, na rapaz. época, era a Dilma, na época que ela estava se candidatando para o Senado, tinha o Aécio Neves, que ele estava tentando se reerguer. E quem ganhou? Aécio Neves, ele conseguiu ganhar, Eu sei que a Dilma perdeu. Aécio é senador, não é isso? Hoje eu não sei, ele Não, tá não no deputado faz federal, mas esse depois negócio. saiu. A Dilma foi... Quem foi que ganhou de Dilma, de Senado? Não, aqui no Senado disputou não. Ela disputou foi a presidência, foi Dilma e Aécio. Sim, mas ela tentou ser senadora aqui, tomou cacete, não é isso? Tomou. Não, Tomou, ela perdeu pra quem? Perdeu. Ela perdeu pra quem? É isso. O cara tava falando que votou em Pacheco por causa de Bolsonaro, mas se arrepende, preferia que Dilma tivesse ganho. Pelo menos ela fazia menos merda do que o Pacheco, não é isso ou não? Você se arrepende também de não ter votado em Dilma, não? Pelo menos a previsão dela foi certa. Ela falou que ninguém ia ganhar, todo mundo ia perder e todo mundo perdeu. Nós todos perdemos. Inflação, pelo menos eu penso o seguinte, Renato, acho que a grande parte dessa inflação aí, principalmente a parte que você fala muito sobre a questão de juro negativo, aquela coisa toda, isso tem muito a ver com essas quase 2 décadas aí de PT aí afundando o país e tudo mais. Eu penso o seguinte, cara, já vi várias críticas que você fez aí ao governo anterior e tudo mais, só que eu acredito que esse aí é um teatro das tesouras, né? Eu acho que para o Bolsonaro é interessante que o Lula esteja no páreo, da mesma forma que a recíproca é verdadeira. E o Lula, você pode ter certeza que ele deve estar louco aí pro Bolsonaro voltar a ser elegível, né? E poder concorrer com ele, porque é a única chance de talvez o PT ganhar de novo, porque do jeito que tá, eu acredito que não ganha nem para síndico. O pessoal que estuda a história, o pessoal que estuda a história de Roma costuma dizer que Júlio César é filho de Mário. Embora Mário tenha vivido séculos antes de César, vocês já ouviram essa conversa, não? Eu não vou perguntar aqui mais, porque... É isso, esse Mário foi o cara que teve a grande ideia de dar salário aos soldados e profissionalizar o exército. Antes dele, quem servia o exército votava e quem não servisse o exército não era cidadão. Ele começou a pagar salário e qualquer mendigo, qualquer vagabundo, qualquer um que não tinha outra coisa que pagasse melhor virou soldado, não é isso? Esses soldados vão obedecer à lei ou quem paga o salário deles?
Acho que vai Vão obedecer quem paga o salário deles, não é isso? Pois é. E no Império do Brasil, tanto se sabia isso que durante a maior parte do Império a Guarda Nacional era maior do que as forças regulares, não é isso? Para os Estados Unidos, inclusive, os estados têm Guarda Nacional com míssil, com canhão, com avião, com tanque, com tudo isso, para ser uma força, inclusive, capaz de, se for o caso, dar testa ao governo federal, não é isso? Esse negócio de dizer que a situação atual ela é resultado do PT, ela é resultado, em maior parte, não de pessoas, mas sim de instituições. Você prefere ser julgado por um juiz ou uma boa lei? Há 100 anos atrás, Singapura e Hong Kong eram lugares mais pobres que Salvador, não é isso? Hoje em dia são lugares mais ricos que a Suíça, né? E menos, Ou não? menos corrupção também. É isso. Eram lugares mais corruptos e mais pobres que Salvador. E hoje em dia são lugares mais ricos, mais livres do que a maior parte da Europa, não é isso? E com leis O que mudou? igualadas, né? O que mudou? Teve democracia nesses lugares? Teve democracia em Singapura? Teve democracia em Hong Kong ou teve legalidade? Pois É isso. Quando vale a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas se comporta como? Sendo vagabundo. Um vagabundo, não é isso? O comportamento dominante determina o comportamento Então, da maioria. os principais Ou termos. porque a maioria vai fazer aquilo, ou porque as pessoas que não fizerem aquilo vão deixar de ser maioria, não é isso? A regra da natureza é a mesma regra do mercado, a liberdade mediada pela eficiência, não é isso? Você faz o que você quiser, se der errado você morre eliminado, não é isso? Ou não? Pois é. Pois é, as instituições, velho. Não adianta dar murro em ponta de faca, velho. A gente vai mudar esse país pelo voto? Não vai. A salvação é coletiva ou individual? Individual. É isso. Você quer dormir bem de noite? Você quer patrocinar aborto, castração de criança e pessoas, homens honestos, homens inocentes sendo estuprados na cadeia com falsas acusações de estupro? Você não quer financiar isso? Compre Bitcoin. Se você não comprar, você vai financiar, não é isso? Com certeza, cara. E você citando aí essa questão das leis aí legais, né? Ilegais assim, porque a Constituição, pelo menos, ela diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, mas na prática Mas a gente vê no que Brasil, não a tem regra é legalidade ou ilegalidade? total ilegalidade. Então a maioria das regras vão ser legais ou ilegais? Ilegais. Porque, por exemplo, eu penso o seguinte, acho que quando tem uma distinção numa lei, distinguindo pessoas por gênero, por etnia, qualquer coisa que seja, isso já está indo em desencontro com a Constituição. Isso é uma afronta. Porque Você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador? eu vou ser sincero, eu não tenho uma religião a priori, mas eu acredito em Deus. Eu Isso, acredito, PNA, você acredita no princípio da não agressão? sim, É isso, que existe uma verdade e uma mentira absolutos, não é isso? Você acredita nisso? Que existem verdades absolutas, lógicas, inclusive a matemática é uma verdade lógica, não é isso? Eu acredito em fatos, verdade absoluta. Isso, fatos eu acredito são- que as verdades são provisórias, pelo menos a minha É isso. opinião. Então, pelo menos você acredita que existe fatos, não é isso? Porque tem gente que nem isso acredita que existe, não é isso? Jesus é muito claro de que do início ao fim dos tempos, nem um tio nem uma vírgula vai ser mudada da lei. Só existe uma lei, que é a lei da realidade. A lei da gravidade funciona? Existe? Funciona? Se vier uma lei contra a lei da gravidade, ela vale? Não, Só o terraplanismo. É isso. Você concorda comigo que a única lei que existe é a lei da... Você pode... Eu chamo isso de lei de Deus. Você pode chamar isso de leis da natureza, não é isso? A natureza humana, da época que foi escrita a Bíblia e hoje mudou, briga de irmão que acha que o outro é mais amado de marido e mulher, o marido que tem ciúme da mulher, a mulher que queria ter casado com outro, né? Essa irmã feia que quer tomar o marido da irmã bonita. As coisas estão ali e continuam sendo a mesma coisa que a gente vive hoje, não é isso? Exato. Mudou a natureza física das coisas nos últimos 5 mil anos? Mudou a natureza psicológica do ser humano nos últimos 5 mil anos? Praticamente não. As leis da humanidade estão todas ali, não é isso? Exato. Da natureza humana e da natureza física das coisas, não é isso? Exato. Você é cristão desde sempre? Rapaz, quem acredita que as pessoas já nascem com religião são os muçulmanos, né? Que diz que os bebês são muçulmanos. Já ouviu essa conversa? É verdade. É? São os comunistas e os muçulmanos que acham que as pessoas nascem boas. Normalmente os cristãos, né, isso acreditam que nós nascemos contaminados do pecado original, que a natureza humana ela é brutalmente maligna, não é isso? Egoísta, tribalista, né? Ela é ou não é? certeza. Ela é condicionada, inclusive, por uma coisa chamada seleção natural, que é brutal, não é isso? E que para vencer o nosso pecado original só existe um caminho. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vai ao Pai E o que te senão fez através saber? de mim, não é isso? E que nós a cada dia nos santificamos a cada vez que a gente entrega a Jesus. Se você não se entregar a Jesus, você normalmente vai se entregar a outro Senhor, não é isso? Exatamente. E se puder assistir Nefários lá, conta direitinho como é que funciona a possessão demoníaca gradual, não é isso? Tá, Renato, mas você se tornou cristão e passou a acreditar na palavra. Porém, a minha curiosidade é saber o que te fez se tornar cristão e ao invés Rapaz, de outra religião... eu estudei escola católica, eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso na escola dominical e tal. Teve fases da minha vida que eu tive mais e menos ligação com a fé. A questão é que todo o Brasil está vivendo um momento de reavivamento de fé.
E o motivo do meu revivamento, em primeiro lugar, foi meu trabalho. Já mencionei isso publicamente diversas vezes. Eu acho muito difícil que alguém trabalhe onde eu trabalho, entre em cadeia, veja a família na ferragem, um vendo o outro morrer e não acredita que existe um Deus, não é isso? Quando você vê que existe entidades puramente satânicas, meu irmão, se você vê um anjo, se você vê um demônio, você vai achar que existe um anjo. E se existe um anjo, deve existir um Deus, não é isso? E lá você vê um montão de demônio, velho. E vi coisas que, rapaz, é muito pesado, viu? E, além disso, além das minhas experiências com a malignidade e a experiência do Brasil com as políticas públicas satânicas, cada vez mais descaradamente satânicas, tem o fato de que a maioria das pessoas estão começando a aprender pela dor. A população brasileira vai ficar cada vez maior ou menor? Vai ficar cada vez mais jovem ou mais velha? A maioria das pessoas estão começando a entender que a próxima eleição não vai mudar nada na vida delas. Quem tem que mudar a vida delas é elas mesmas. A maioria das pessoas no Brasil estão tendo motivações para aprender pela dor ou não? Eu penso que a maioria das pessoas ainda permanece na cegueira, né? Na inércia, acreditando que vai existir um salvador da pátria. Isso a gente vê de tempos em tempos a cada 4 usando anos, né? o negócio do Ágora, Platão e Aristóteles demonstraram formalmente, 400 anos antes de Jesus pisar na Terra, que a maioria das pessoas eram escravas pela própria natureza, não é isso? A maioria é escrava pela própria natureza. E Jesus disse isso com outras palavras. A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Você conhece essa passagem? Conheço. Que muitos serão chamados, Mas poucos ouviram. poucos escolhidos. A maioria vai para o inferno. Jesus disse que a maioria vai para o inferno. A maioria escrava pela própria natureza. Já era demonstrado, não é dito não, já era demonstrado formalmente por Aristóteles e Platão na cultura grega, não é isso? É isso, a gente não está falando para a maioria não. A maioria das pessoas são poupadores ou gastadores líquidos? Gastadora, total. Fica no vermelho, cheque especial, aquela coisa toda. É fácil fazer uma aliança de 100% com Deus? Você renunciar. O Pai Nosso, velho, seja feita a vossa vontade, não é? Não seja feita a minha vontade, não. A aliança é de 100%. É fácil renunciar toda a sua vontade? De forma alguma. Sem falar na aposta de Pascoal, que você tanto fala. Não, também. esse é um argumento para mim excelente para quem tiver qualquer dúvida da fé. O nosso Deus, o Deus do Novo Testamento, é o único Deus que não dá alternativa lógica do que se render a ele, não é isso? Que foi o que eu tava falando com o Samidana, né? Sami, qual é a diferença do seu Deus dos outros dezenas de deuses da África, né? Dava vontade de perguntar o que é que os avós dele iam achar disso, né? Você acha que os avós dele iam ter muito orgulho de ouvir ele dizendo isso? Mas a resposta que eu dei foi lógica, né? Isso já que ele é acadêmico e tal. Eu digo assim, quais são os deuses que não lhe dão alternativa lógica, não é isso? Exato. Você fala muito da questão lá do PNA do libertarianismo e tal. Eu também, 90% do que é libertário, eu concordo, né? Acho que o Estado, de fato, é um leviatã. Quando foi perguntado a Jesus qual era a lei mais importante, você lembra qual que ele respondeu? Que tinha uma lei que resumia as 10, que foram escritas pela própria mão de Deus. Você lembra disso? Não matarás? Amar a Deus Sobre todas as coisas. e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a verdade acima de tudo e o próximo igualmente a você inicia a violência contra pessoas inocentes? Não, você tá amando o próximo como a ti mesmo, hein? A regra absoluta e que a regra de Deus, a regra de ouro de Jesus, que é você amar a verdade. Deus é eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Deus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Mas se você amar a verdade, você reconhecer os fatos como eles são, e você não ter egoísmo de querer que você seja melhor ou esteja em um local superior ao outro que é próximo a você, amar o próximo como a si mesmo, até amar inimigo, você vai iniciar a violência contra pessoas inocentes? Existe uma identificação enorme, não é isso? Entre o PNA e a regra de ouro de Jesus, não é isso? Legal. Tá, mas não. Pois é. Mas o meu questionamento sobre isso, que muitos libertários não conseguem justificar o porquê disso, é o seguinte, porque no libertarianismo, né, o ancapistão, né, como muitos dizem aí, o Cogos, por exemplo, fala muito sobre a questão da abolição do Estado e, tipo, cada um segue conforme o que é correto, né, baseado no PNA. Só que aí que tá a questão. Quando você abdica a mão de querer designar pessoas para serem seus senhores e colocam como seu senhor uma religião propriamente dita, independente de qualquer que seja, você não acha que entra meio em contradição o libertário, ele querer abraçar uma religião, querer seguir um dogma, mas ao mesmo tempo que ele quer se libertar do dogma do Estado? Isso é uma discussão consequencialista, não é isso? O que é que vai acontecer? A questão é a seguinte, o PNA, ele não é uma questão física, ele é uma questão lógica. Ele advém da teoria a teoria argumentativa de Ropa, não é isso? Sim. Hans Hermann Ropa, né? O cara ainda é vivo, tá na Turquia lá e tal, né? Tipo, esse cara demonstrou que existem critérios objetivos de moral, não é isso? Existe certo e existe errado, não é isso? Se quiser, pode pesquisar, inclusive o Moicano botou a galera pra ler, o Democracia, o Deus que falhou, né? Fez propaganda. A questão é que a argumentação libertária, ela não é pragmática.
Não é, Jesus não falou que o direito do trabalho era satânico na parábola dos trabalhadores das vinhas, porque o direito do trabalho reduz riqueza, não. Jesus disse que o direito do trabalho era satânico, porque o dinheiro é meu, eu não posso fazer ele o que eu quiser. Se você vê algo de mal aqui, mal são seus olhos. Porque a arrogância é fatal. Você querer julgar a casa do outro, você querer julgar o dinheiro do outro, você querer julgar a vida do outro, isso é arrogância fatal, não é isso? Isso é uma impulsão satânica, é você querer ser Deus. É você querer mudar a regra da natureza e do mercado. As pessoas têm direito de errar? Tem. Errando elas vão aprender? Sim. Qual é a regra do mercado e da natureza que eu falei aqui no início? A liberdade mediada pela eficiência, a seleção natural, não é isso? Você tem direito de pular pela janela? É a última coisa, provavelmente, que você vai fazer se o prédio for alto, não é isso? A gente tem como impedir as pessoas de cometerem erros? Os erros levam a aprendizado e a melhores decisões depois. Se não morrer, vai. Se até morrer, nos outros, ele morreu, não vou fazer isso, né? Hein? Não, com certeza. A gente tem autoridade de impedir pessoas a cometer erros? Não, só... A gente vai criminalizar o cara pagar pra ser sodomizado sem camisinha? Isso é uma coisa que traz prejuízo, inclusive coletivo, não é isso? Mas a vida dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser ou não? Tem. Então, Tem. como é que a gente vai impedir? É moral fazer, vai impedir? Não é moral. E pragmaticamente não traz resultado, não é isso?